Aleluia, glória a Deus, Shalom, amados do Senhor, que a paz de Cristo esteja sobre a tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus, amém? Que é o profeta Marcélio de São Paulo, passando para deixar a nossa ministração, a nossa palavra aí, atendemos com muito carinho o convite do pastor Celso, e para nós é uma honra falar nesse seminário de transfundação de mentalidades. Amém? Gostaria de nos apresentar. Meu nome é Marcelo Almeida. Servimos ao Senhor como profetas do Senhor aqui e na Igreja Apostólica Palavra de Vida em São Paulo, como pastor sênior, O Senhor tem sido bom conosco. Sou casado, amém? Temos duas filhas, um neto, duas filhas maravilhosas, um neto lindo. Aleluia! É bom demais ser vô. Amém, querido? E servimos ao Senhor na Missão Evangélica Shekinah e na Rede Apostólica da Aliança, amém? Com o nosso pai, nosso mentor, nossa cobertura, o homem que Deus colocou na nossa vida, escolhemos e decidimos andar com ele, apóstolo Géser Cardoso, presidente da Missão Shekinah e da Rede Apostólica da Aliança, na qual servimos na Rede Aliança como profetas do Senhor e somos pastores também da equipe da Missão Shekinah. Para mim é uma alegria, uma honra falar sobre esse tema. Com muita alegria atendi esse convite do pastor Celso, porque eu gosto de falar de paternidade, gosto de falar de identidade. E o Senhor nos presenteou com um livro, escrevemos um livro sobre identidade cristã. A tua posição define quem você é. Então é um tema que eu gosto de falar, eu gosto de ministrar sobre esse tema, gosto de falar desta escola de identidade, de cura, e para nós é uma alegria. Amém? Transfundação de mente, mentalidade, mudança, metanoia, assumir um novo posicionamento. E esse posicionamento define claramente paternidade e identidade. Quando eu sei quem eu sou, quando eu defino com quem eu ando, tudo muda. Pessoas que sabem quem são, definem destinos. Pessoas que sabem, pessoas que têm identidade, definem destinos. Amém? A paternidade é a restauração do projeto, do plano, do chamado original de Deus para você e para a minha vida. Quando nós falamos de paternidade, nós falamos de alguém que você decidiu andar junto, que você reconhece a unção que está sobre esta pessoa, que você se move na mesma unção que esta pessoa se move e você decide andar num tempo novo. Tempo de milagres, tempo de cura, mas debaixo de uma proteção. Então, paternidade é restauração do projeto, do chamado original de Deus. Deus se manifesta como Abba Pai, Paizinho amado, aquele que veio para mudar a nossa vida. Malaquias 4 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está dizendo que converterá, mudará, transformará o coração dos pais aos filhos. Haverá uma mudança em cada coração. O pai converterá, restaurará o coração do filho e o filho se voltará para o pai. Alô, você está aqui? Então uma identidade, você assume, você decide, você se identifica com alguém e você começa a andar e se mover dentro dessa identidade. Deus é pai, queridos, e toda a paternidade deriva de Deus. Ele é pai por excelência. Um exemplo de pai muito bem diluído, muito bem entendido, é Paulo. Paulo tratou Timóteo como verdadeiro filho. Desde que o conduziu à salvação, à libertação, à transformação da vida dele. E aí Paulo começa a levar ele nas suas viagens missionárias. Paulo começa a instruí-lo, ensiná-lo. Nessa segunda viagem missionária para Listra, na terceira viagem missionária para Macedônia. Então Paulo começa a dar responsabilidades, Paulo começa a atribuir, Paulo começa a treiná-lo, sabe? Começa a ter um relacionamento. Porque paternidade é identidade. Identidade vem com relacionamento. Quando você decide andar com alguém, quando você decide assumir uma posição, seja sincero com esta pessoa. Ande realmente debaixo desta bênção.
a revelação da paternidade, o Senhor diz assim: e eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A revelação de Deus aí em 2 Coríntios 6,18 é: eu serei para vocês pai. Deus é a paternidade de quem deriva toda a família e toda a paternidade na terra. Nenhuma paternidade que se autocoloca independente de Deus, ou dominadora ou controladora, é uma paternidade. Mas o pai é para dar direções, instrução, ensino, acompanhar, fortalecer. Pastor, como explica a paternidade? Não se explica paternidade, não se explica fé, não se explica discernimento de espírito, se vive segundo o conceito da palavra de Deus. No Novo Testamento, a Bíblia diz assim em Efésios 3,14: por causa disto me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Você agora é derivado da família de Deus. Você toma o nome de Deus. Deus agora nos trata de uma maneira diferente. Deus agora nos trata como filhos. Efésios diz que uma vez que eu entendi essa identidade, Efésios 3,14-17, e agora eu me derivo da paternidade que é Deus, e eu me chamo por Deus, eu tenho o nome de Deus sobre o meu nome, e ele se coloca agora como Pai. Atos diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, direito legal de se tornarem filhos de Deus. Você é filho, querido. Ouça bem, paternidade não se explica, se vive. Paternidade é princípio inegociável. Eu creio, eu vivo. Alô? Eu ando com o apóstolo Gésio há 14 anos, vai fazer 15 anos. E foi aí que eu entendi, e eu conheci, e eu vi o que era a paternidade. Quando você decide andar com alguém, querido, e preste atenção, Deus trata cada um de maneira diferente. Nós somos mas. Deus trata cada um diferente, porque Ele é Pai. Cada um de nós, Deus nos leva de uma maneira diferente. Alô, você está comigo? Eu quero dar mais um exemplo sobre essa questão da paternidade. Em Gênesis 13, Abraão e Ló era sobrinho, não era filho. Alô? Ló não era filho, Ló era sobrinho. Ló só ficou rico porque estava ao lado do Abraão, que o assumiu e deu uma identidade. Tá comigo? Ló não tinha promessa, Abraão tinha promessa. E a promessa de Deus é de geração em geração. E Deus havia feito uma promessa para o pai Abraão, que os seus filhos, ou o seu filho herdaria, não o seu sobrinho. Quando você tem uma paternidade, você tem uma herança. Quando você tem paternidade, você tem uma unção, você tem um legado, você é continuador. Alô, você está comigo, querido? Os pastores de Ló e Abraão começaram a brigar entre si. Por quê? Porque faltava paternidade. Ló não era filho, era sobrinho. Outra identidade de paternidade, para que você entenda bem, isso fique bem diluído na tua mente e no teu coração. Elias e Eliseu, o chamado de Eliseu. Lembra? Vou ler para você. 1 de Reis 19:19. Partiu, pois, dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com uma 10ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois por que eu fiz? Então voltou, pois, depois de os seguir, tomou a junta de bois e os matou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Alô, querido? Ele entendeu quem era o pai dele, ele ouviu o chamado da paternidade, ele reconheceu de quem ele dependia. Você está comigo? Ouça-me bem o que eu vou te falar. Paternidade é muito sério. Você precisa definir o seu chamado e com quem você quer andar. Quem tem conflito com paternidade perde a identidade. Grave bem essa frase. Quem tem conflito com paternidade perde a identidade. Quem não tem paternidade não sabe qual é a sua identidade. Quem tem identidade
tem pai. Quem não tem identidade, prefere andar sozinho. E me desculpa o que eu vou te falar, não fique chateado. Eu não tenho tempo a perder com quem não quer andar debaixo de paternidade e cobertura. Eu e você fomos chamados para gerar, para dar frutos. Mas eu preciso de proteção, eu preciso de pai. Eu preciso de alguém que eu possa imitar. Eu preciso de alguém que tenha uma identidade. Eu preciso de alguém que eu possa ver a visão dele e andar. A visão da paternidade, ela precisa ser real no nosso meio, ela precisa fluir. Efésios 4:11 diz, e ele mesmo estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, os 5 ministérios é a estabelecer, é o erguer da paternidade. Apóstolos pais que geram, que frutificam, que levantam. E paternidade é para edificar, para amadurecer, para dar crescimento. Eu ouso dizer que o máximo da plenitude de Cristo, o maior ponto crucial da plenitude de Cristo é ser filho. Por que, pastor, o senhor diz isso? Simples, Jesus sempre dizia, e a obra que eu faço não é minha, mas do Pai que me enviou. Alô, você está comigo? Então, quando eu tenho uma paternidade, eu sei quem eu sou, eu me movo debaixo desta unção. E tudo o que eu fizer vai dar certo. Por quê? Porque eu estou debaixo da bênção do Pai. Eu vejo assim, o plano original de Deus é fazer com que a igreja se torne uma família. O chamado original de Deus é que a igreja se torne uma família. A visão final de Deus é que a igreja se torne uma grande família. Ele veio buscar filhos para levar, para morar com ele nas moradas que ele preparou. Eu vou para o Pai, vos preparar morada, voltarei outra vez, levarei vocês para mim mesmo. Onde? Casa, morada. Morada, quem é que mora em casa? Família. Então o grande plano de Deus é tornar família. Família tem pai. Alô, você está aqui? Então grave isso. Paternidade traz relacionamento. Paternidade traz intimidade. Paternidade traz comunhão. Paternidade traz proteção. Alô, você está comigo? Quando eu tenho pai, eu tenho proteção. Eu tenho comunhão. Eu tenho intimidade. E eu tenho relacionamento. E quando eu me torno filho, e o filho tem o prazer na obra do pai, alô? O filho tem uma identidade. Então o filho tem prazer de andar junto do pai. O filho tem prazer de investir no pai. O que é que o filho investe no pai? Cuidado e amor. Proteção. Filho é continuador da obra do pai. Alô, querido? A tua paternidade se move debaixo de uma unção de libertação, de cura, de conquista, de missões, de tomada de territórios. Você se move e você é um continuador. Filho recebe porção dobrada. Alô, aleluia! O filho flui na unção, no mínimo dobrada na unção do pai. O Senhor te usará. Eu quero desatar uma palavra profética. Quando você se meter debaixo do manto de autoridade, do manto de unção, do manto de poder, do manto de autoridade do teu Pai, você fluirá dobrado. Ore cantará baixê. A unção virá sobre você de uma maneira poderosa e você viverá um novo nível. Como profeta do Senhor, eu profetizo um nível de autoridade maior, um nível de unção maior, um nível de glória maior virá sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, querido, recebe, declara amém, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ouça-me bem. A unção faz a diferença. A unção estabelece. E a unção tem que estar dentro de você, para que você possa gerar e frutificar. Quando eu entro debaixo da autoridade do Pai, e eu reconheço quem é o meu Pai, a minha mente muda. A mentalidade se torna outra. A ideia se torna outra. O desejo que está dentro do meu coração é continuar a obra que o Pai me deu para fazer. Alô, você está comigo? Então eu e você precisamos nos levantar agora e dizer assim: Senhor, eu quero ser apenas servo. Foi isso que aconteceu com Elias e Eliseu. Eliseu olhou para Elias e disse: eu tenho um pai. Eu sei quem é o meu pai. E durante todos aqueles anos, ele serviu a Elias, porque ele sabia que no final, a honra, alô, você está aqui?
que é outro princípio inegociável de Deus. A honra estabelece o milagre na tua vida. Quando você decide honrar o teu pai, querido, não como Ló, que deixou que os seus servos brigassem com os seus pastores, brigassem com os pastores do seu tio, mas como Eliseu decidiu a honrar e disse: aonde o meu pai estiver, eu vou estar. Aí está toda a diferença. Quando você entender que esta paternidade de Deus, de que todo mundo se deriva, que assim como Timóteo decidiu honrar o seu pai e andar nele, e tinha interesse, e se movia debaixo da unção do seu pai, e Deus o levantou e o honrou, Deus fará assim com você. Por isso eu quero nesta hora orar, antes de eu falar sobre identidade, para que o Espírito de Pai venha sobre você agora. Senhor, em nome de Jesus, como profeta do Senhor, para servir as nações da terra, Senhor, eu quero pedir que haja ativação da unção de paternidade agora, que haja um mover diferente no coração dos teus filhos agora. Que a paternidade se revele ao coração deles. Que haja agora dentro do coração deles o chamado pelo Abba Pai. Que o Senhor se revele a cada um deles. Que esta ideia, Seu Deus, de apenas pastor ou de apenas líder seja tirado. Mas que a identidade do Pai seja gerada no coração de cada um deles agora. Flui, Espírito Santo, agora de uma maneira poderosa e traz o teu novo, Senhor. Traz o frescor da tua presença sobre eles agora. Identidade de pai, Senhor. E o resultado de ser filho é que nós temos direito, nós temos um legado, nós vivemos agora debaixo de uma unção, nós vivemos agora debaixo de um direito legal, herdeiros e sucessores, continuadores da obra que o Senhor confiou a nós. Pai amado, fala ao coração de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, querido. Entenda isso, amado. Você foi chamado por Deus para ser filho. E todo filho será pai. E se você foi um bom filho, você será um bom pai. Se você for um bom filho, você será alguém que vai continuar sendo um bom pai. Glória a Deus. Identidade cristã. Falar de identidade, queridos, dentro desse mesmo tema de transfundação de mentalidade, é fazer com que aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa mente, nosso coração e nossa mente, sejam tirados. É viver o novo de Deus. Eu gosto de falar de identidade, porque quando eu e você assumimos a identidade de quem nós somos, a primeira coisa que eu entendo é que eu sou um embaixador. Um embaixador é um representante legal de um país. Nós somos embaixadores de Cristo. Então nós representamos um país. Qual é o nosso país? O céu. E nós nos movemos debaixo das leis do céu. E a identidade, ela traz proteção. Por quê? Porque quando eu sei quem eu sei quais são os meus direitos legais. Um exemplo muito claro que eu tenho aqui de identidade. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Paulo recebeu a graça e cooperava com ela. Eu sei quem eu sou e tenho uma identidade. E antes trabalhei muito mais do que eles, ou seja, eu fiz algo com o que recebi. A graça que me foi dada não foi em vão. Mas a graça de Deus que está sobre mim, ela opera, ou seja, eu reconheço que foi Deus quem me deu e Deus opera ela em mim. E está em mim. E agora que está comigo, eu vou levar esta graça à frente. O que é isso? Posição. Então a posição que Deus coloca eu e você, a posição que Deus nos coloca, define quem nós somos. Agora, se eu não souber qual é a posição que Deus me colocou, se eu não souber qual é a minha identidade, se eu não souber claramente para o que Deus me chamou, eu vou estar como mais um no meio da multidão. Alô, você está comigo? 1 Coríntios 15, acompanhe comigo aí. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Tenho uma identidade, reconheço quem eu sou. E pela graça que está comigo, não foi em vão essa graça. Eu trabalhei mais do que todos por ela.
mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Graça de Deus é cobertura, graça de Deus é proteção. Para quê, pastor? Para nossa fragilidade humana. Porque nós somos humanos, estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a errar. A graça de Deus se derrama sobre nós. Essa graça é como se fosse um enchimento de Deus nos transbordando, nos cobrindo e nos protegendo. Essa graça nos dá condição para fazermos aquilo que Deus nos deu para fazer, para exercer o chamado do Pai, para ser continuador da obra que Deus confiou para mim e para você. Esta graça é para nos capacitar, para sermos iguais a Ele, para sermos seus imitadores, para que eu e você assuma a posição que Cristo nos colocou. Alô, você está comigo? Estou conseguindo me fazer entender qual é a tua identidade? Quando as pessoas olham para você, elas veem quem? Alô? Quando as pessoas olham para você, elas entendem que você é quem? Veja bem, não é só fazer igual, não é só expulsar demônio, é saber quem você é. A nossa identidade em Cristo nos torna pessoas de autoridade e poder no mundo, físico e espiritual. O nosso inimigo só respeita quem tem intimidade com Deus. Intimidade e relacionamento. E intimidade e relacionamento só acontecem com pessoas que sabem quem são. Porque se você sabe quem é, você anda com Deus. Você está próximo de Deus. Você está do lado de Deus. Então você tem uma identidade. Identidade com o Pai traz autoridade. Grave bem isso. Identidade com o Pai te dá autoridade. E a tua autoridade é sobre os céus e a terra. Sobre os céus e a terra. Sobre os céus e a terra. Aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Filho tem autoridade. Pessoas que têm identidade, que sabem quem são, têm autoridade. O diabo só respeita a autoridade. O diabo só respeita pessoas que têm identidade, que ele olha para a pessoa e vê a marca do Cordeiro, ele vê a marca do sangue de Jesus, então ele respeita. Tá comigo? Então vamos lá. Hebreus 7:25 diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Você está comigo? Identidade traz valor. A identidade, você estar identificado com Cristo, por isso você precisa mudar a sua mente hoje, deixar que o Espírito Santo mude. A identidade, ela traz valor. A identidade, ela mostra quem você é. Quem não pode ser identificado não pode exercer autoridade e não tem valor. Se uma pessoa morre e ninguém sabe quem ela é e ela não tem identidade, ela é enterrada como um indigente. Se uma pessoa está na rua sem documento, sem identidade, sem nada, ela não tem valor. Mas, quando você tem uma identidade, você pode abrir uma conta no banco, você pode viajar até para o exterior. Agora, quem não tem identidade não tem direito legal. Ele não é um cidadão reconhecido. Quando você está com a sua carteira de identidade espiritual, alô, você está aqui? Nós temos o nosso nome e sobre o nosso nome está o sangue de Jesus. Então eu posso chegar e declarar: eu sei quem é o meu Deus. E por causa da sua identidade, que é o sangue de Jesus, estabelecido sobre a tua vida, você fará proezas em Deus. Você irá transformar vidas. Eu quero declarar mais uma palavra profética. Quando você assumir a sua identidade, o Senhor te usará de maneira poderosa. A sua palavra terá autoridade para curar. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai orar pelas pessoas endemoniadas e elas serão libertas. Você vai orar pelas pessoas e elas serão salvas. Haverá autoridade na tua palavra quando você assumir a sua identidade. Porque identidade traz valor. Identidade traz autoridade, identidade traz direito legal. Alô, você está aqui, querido? Quero profetizar em nome de Jesus, como profeta do Senhor, que você será ativado para um tempo de conquista.
Oh, aleluia! Você sairá do normal para viver tempos de milagre quando você assumir a sua identidade diante do Senhor. Glória a Deus. Você recebe? Diz amém aí, diz aleluia. Glória a Deus. A nossa posição determina quem nós somos. A nossa posição em Cristo determina se eu sirvo a Deus ou a quem eu sirvo e qual é a identidade que eu tenho. Muitos cristãos têm sido roubados, queridos, por não saberem qual a sua posição diante do Senhor, por não terem conhecimento. Oséias diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Em Números 13, 25 e 26 diz assim: ao fim de 40 dias eles voltaram da missão do reconhecimento daquela terra. E eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades Barnea, no deserto de Pará, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. Você lembra bem desta passagem, amém? Os espias espiaram a terra, identificaram, viram tudo. A promessa de Deus existia, era real, Deus prometeu. A terra existia, era real. Mas quando eles voltaram de espiar a terra, a identidade deles tinha sido roubada. Eles já não tinham mais certeza de quem eles eram. Tudo que Deus havia feito durante todo o tempo no deserto se esqueceram. E em vez de eles darem os frutos e mostrarem, e os frutos existiam, alô? Os frutos eram bons, eles difamaram a terra. E apenas Josué e Calebe assumiram a sua identidade. Grave bem essa frase. A visão que temos de nós mesmos é o que nos garante a vitória ou a derrota. Se você achar que você é um coitadinho, um pobrezinho, miserável, você será um coitadinho, um pobrezinho, miserável. Mas se você entender que você é alguém chamado por Deus para fazer a diferença, ou em nome de Jesus, você vai fazer a diferença nessa terra. Se você entender que você tem um chamado e você souber quem você é no Senhor, toda a história da tua vida vai mudar. Toda a história da tua casa vai mudar. Toda a história da tua família vai mudar, porque você sabe quem você é. Aqueles 12 que voltaram, 10 decidiram difamar a terra e falaram: não vamos conseguir. A terra tem gigantes, é muito protegida. Mas Josué e Calebe falaram: levantemos-nos, despomos-nos, vamos, porque o Senhor nos dará. Eles sabiam que eles dependiam do Senhor. A identidade deles era em Cristo. A identidade deles era em Deus. A minha e a sua identidade é em Cristo. Nós somos um no Senhor, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor venceu o mundo. Querido, eu e você somos vencedores em Cristo. A identidade é que nós podemos no Senhor. Não permita Satanás dizer que você é um gafanhoto. Não permita Satanás dizer que você é um pequenininho. Não, você é um gigante no Senhor. Aleluia. Você é mais do que vencedor por Cristo Jesus, que te amou primeiro. Então levante-se em vitória, levante-se em posição, tome as decisões certas e mova-se diante do Senhor como um campeão de Jesus. Quando eu assumo a minha identidade, ouça-me bem, identidade é o conjunto de caracteres ou características únicas, próprias, exclusivas, que definem, diferenciam e estabelecem uma pessoa. Você não é igual ao outro. Tá vendo aqui, ó, a identidade? Ninguém tem uma identidade, uma impressão digital igual a outra. A sua tem a marca do sangue de Jesus. Ninguém é igual a você. Você é único. Quando Deus te deu um nome, e o nosso nome distingue de todos os demais, Deus te individualizou, Deus te separou, e Deus te mostra quem Ele é. O teu nome foi escolhido por Deus para que você fosse um campeão. Agora ouça, talvez o teu nome traz um nome de maldição, um nome de sentença. É simples, querido, ora quebra, Senhor, eu quebro toda a maldição e eu recebo um novo nome, o nome que Jesus me deu, que está acima de outros nomes. Eu declaro um novo nome que o Senhor me dará, um nome de vitória, um nome de conquista, um nome de bênção, um nome de unção, um nome de vencedor, um nome de alguém que vai fazer a diferença, alguém que recebe o chamado de Deus. Alô, você está comigo? Identidade é a construção legal
que uma pessoa se posiciona e estabelece e traz sobre ele sinais. É a qualidade, a capacidade de ser idêntico nas características próprias de alguém exclusivas. É o teu nome, é a tua profissão, é o teu estado, é onde você nasceu, é quem são os teus pais. E em Cristo nós recebemos essa identidade. A Bíblia diz que a identidade de filhos de Deus, somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Alô, você está aqui? Repita isso aí comigo quando você estiver assistindo. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade com Cristo. Eu sou herdeiro com Cristo. 1 Coríntios 11 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu e você imitamos agora Jesus. Todos quanto receberem, aqueles que creem no seu nome, está escrito, ele nos deu o poder, direito legal de se tornar filhos de Deus. Alô, você está comigo? Você é filho de Deus. Você é herdeiro da promessa. Você tem uma identidade em Cristo Jesus agora. Você foi chamado para fazer a diferença. Você agora tomando a sua posição, a sua identidade, sabendo quem você é no Senhor, agora você tem direito a uma herança. Agora você tem direito a uma bênção. Agora você sabe que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Então identidade é tomar posição. Identidade é relacionamento com o Pai. Identidade é conhecer Jesus de perto, de próximo e andar do lado dele, vivendo junto dele. Aí você me pergunta, amém, pastor, mas quem nós somos? Eu vou definir em alguns versículos para você entender quem você é no Senhor. Somos geração eleita. A nossa imagem é de Deus. A nossa origem é de Deus. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. A minha imagem e a minha semelhança é de Deus. A tua imagem é de Deus. Então a nossa origem é de Deus. Somos a melhor parte do Senhor. A melhor parte da sua criação. Alô, você está comigo? Somos filhos, herdeiros e sucessores. E todo cristão que assume a sua identidade e está cônscio, está maduro de qual é a sua identidade e assume essa posição de que Deus escolheu a mim, escolheu a você, então agora nós entendemos, eu fui chamado para marcar uma geração. Eu fui chamado para fazer a diferença em um bairro, em uma cidade, em uma casa. Queridos, o meu testemunho, eu vim de família católica, eu fui seminarista para ser padre, me converti aos meus 17 para 18 anos, sirvo ao Senhor Jesus desde então. Dentro da minha casa eu fui o primeiro a aceitar Jesus, a primeira alma que eu ganhei para Jesus foi a minha mãe, a segunda foi o meu irmão, e depois o Senhor vem me dando toda a minha família, e hoje mais de 70% da minha família serve a Jesus. Alô? Você está aqui? Você foi chamado para marcar a tua família. A tua identidade define quem você é. Você foi chamado por Deus com identidade para liberar toda a sorte de bênção que está em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos por Deus para ser continuador da obra dele. Não fosse vós que me escolhestes, diz o Senhor João, mas eu escolhi a vós, vos nomeei e vos designei para que vai dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Quero tirar uma chave profética agora. Porque se o seu fruto permanecer, tudo quanto pedir ao Pai, crendo, recebereis. Chave, se eu der fruto e o fruto permanecer, a chave é, tudo que eu pedir ao Pai, Ele vai me dar. Quando? Quando eu der frutos. Então comece a dar frutos dentro da tua casa. Então você foi chamado para ser uma geração eleita. Você foi chamado e recebeu uma identidade para marcar famílias, começando a sua. Na tua rua, no teu bairro, na tua parentela, na tua cidade, no teu estado, na tua nação. Você foi chamado para conquistar. Ser um conquistador. No nome de Jesus. Em João 1,12 diz assim: contudo, os que receberam, aqueles que creem no seu nome, verso 12, deu-lhes o direito legal de serem filhos de Deus. Verso 13,
Filhos que não nasceram da descendência natural, humana, nem da vontade da carne do homem, nem da vontade de homem algum, mas nasceram da vontade de Deus. Eu e você agora nos tornamos filhos. Filho tem uma identidade. Eu me chamo pelo nome de fulano. Eu pertenço a tal família. Meu pai é fulano, minha mãe é cicrana, meu tio é tal. Você tem uma identidade. Espiritualmente você agora é filho de Deus. Você tem uma identidade e pertence a Deus. Então diga comigo, sou geração eleita. Sou sacerdócio real. Eu tenho um chamado de Deus. Segundo, sacerdócio real. Somos sacerdotes espirituais, responsáveis em manifestar a glória de Deus e ministrar o louvor e os sacrifícios espirituais aqui na terra. Ouça-me bem. Sacerdote leva o povo a um tempo de arrependimento. Sacerdote leva o povo a buscar a posição diante de Deus. Sacerdote conduz as pessoas a posição de filho de Deus. Sacerdote sacrifica. Então, como sacerdote, eu e você agora temos uma identidade. Geração eleita, temos uma identidade de sacerdotes. Reis e sacerdotes. 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alô, você está comigo, querido? Agora Jesus chamou a você e a mim e mudou a nossa mentalidade. Agora ele nos faz geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade peculiar do Senhor. Oh, querido, olha a identidade de Deus para você agora. A vida do cristão é uma vida de sacrifícios, de oferta, de entrega, de amor. Devemos colocar diante do altar do Senhor toda a nossa vida. Devemos entregar diante de Deus tudo o que temos de melhor. É Deus quem nos leva à posição de sacerdotes, de autoridade, de poder. Agora eu e você passamos a viver segundo a vontade de Deus. Então tudo o que você fizer é para a glória e louvor do nome do Senhor. Então a tua identidade de sacerdote, a tua identidade de geração eleita é para representar o reino. Reino de quem? Reino de Deus. É para sacrificar diante dele. É para uma entrega real e verdadeira. É para ser, a sua identidade é de adorador, de servo, de filho de Deus. Olha o que diz em Efésios 1:5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então a identidade de Deus para mim e para você, o projeto de Deus para mim e para você, começa aqui, ó. Mudança de mente. Deixamos de pensar naturalmente e começamos a pensar agora como geração eleita, como sacerdócio real. A metanoia, a transfundação da mentalidade, é eu tirar o ser humano natural, as coisas que o mundo nos ensina todo dia, e eu começar a mergulhar agora com uma nova mente, um novo coração, um novo entendimento. É tirar todo o velho, é tirar tudo aquilo que me traz humano, físico, natural,